Boa tarde, boa tarde. Gente, nós vamos fazer a live aqui, um assunto bem legal. Estudo bíblico, o pecado da fofoca. Como vencer o mal da língua e edificar o relacionamento. A etimologista Ieda Pessoa de Castro, em sua pesquisa sobre a influência das línguas africanas no português brasileiro, aponta que fofoca deriva de kibundo, fuca, que significa remexer, revolver, sugerindo a ação de mexer em assuntos alheios. E a fofoca, ela existe em todos os meios, né? Em todos os antros da sociedade. Você já parou para pensar porque a fofoca está tão presente em nosso meio? Será que ela traz aspectos negativos ou também uma outra face merece ser explorada? Será que ela traz apenas aspectos negativos? Quando alguém comenta algo sobre alguma pessoa, qual é a verdadeira intenção da pessoa estar comentando sobre alguém? E a fofoca ela é um fenômeno social que atravessa culturas, gerações, estilos de vida, e entender as suas raízes e efeitos pode nos ajudar a ter as nossas relações, aprimorar as nossas relações pessoais, profissionais. E a fofoca, na realidade, ela é vista como algo prejudicial. Mas vamos focalizar isso aqui à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Vivemos em uma época marcada pela velocidade das informações e pela facilidade da comunicação. Palavras circulam com muita rapidez e as conversas se multiplicam e as opiniões são formadas mesmo antes que fatos sejam plenamente conhecidos. Eu fiz a pesquisa aqui, eu tenho um artigo em PDF, se alguém quiser depois pode me pedir. Deixa eu mostrar aqui Pastor Claudemir, o senhor é de onde? Deixa eu mostrar aqui a capa do meu trabalho. Estudo bíblico, pecado da fofoca, como vencer o mal da língua e edificar o relacionamento. O doutor em teologia, Nelson Alves de Andrade. Compartilhe aí com outras pessoas, porque será muito legal você, Pastor Jonas, de onde que o senhor é, meu amado? A paz do Senhor para todos vocês. Como eu falei, estava falando, gente, as palavras elas circulam com muita rapidez, as conversas se multiplicam, as opiniões elas são formadas antes mesmo que os fatos eles sejam plenamente conhecidos. E nesse contexto, a fofoca deixa de ser apenas um comentário aparentemente inofensivo e revela-se como um pecado silencioso, capaz de destruir reputações, ferir relacionamentos e enfraquecer comunidades inteiras. A Bíblia trata com seriedade o uso da língua, apresentando-a como um instrumento poderoso, poderosíssimo, e que pode tanto edificar quanto destruir. E vemos no livro de Provérbios que adverte que o mexeriqueiro semeia contendas.
Enquanto o apóstolo Paulo compara a língua como um fogo que incendeia todo o curso da vida. A fofoca, portanto, não é um desvio pequeno. É uma prática que revela problemas mais profundos no coração humano, como orgulho, inveja, falta de domínio próprio e ausência de amor ao próximo. Portanto, este estudo bíblico tem como objetivo analisar o pecado da fofoca à luz das Escrituras, compreendendo suas origens, suas consequências espirituais e sociais e o padrão divino para a comunicação que realmente glorifica a Deus. E ao refletirmos sobre esse tema, somos desafiados a examinar nossas próprias palavras, atitudes e intenções, permitindo que o Espírito Santo ele transforme nossa forma de falar, nossa maneira de falar, para que nossas palavras sejam fonte de vida, cura, edificação. Assim, ao longo deste material, buscaremos não apenas identificar o erro, mas também apontar o caminho bíblico da restauração, do arrependimento e do compromisso com a linguagem que reflita, na realidade, o caráter de Cristo em todos os nossos relacionamentos. O que é fofoca à luz da Bíblia? Na Bíblia, fofoca não é só contar uma novidade. Envolve espalhar informações verdadeiras ou não, de modo que expõe alguém desnecessariamente, gera divisão, alimenta suspeitas, fere a reputação ou produz contenda. São os verdadeiros fake news da vida. Aí nós temos uns termos bem próximos, né? Maledicência ou difamação, falar para destruir a honra de alguém, de uma pessoa. Calúnia, que é uma acusação falsa. A murmuração, reclamar e contaminar o ambiente. Ou a intriga, que é plantar justamente a discórdia. Tagarelice, falar sem domínio. O texto-chave para a fofoca, nós observamos em Provérbios, o mexeriqueiro revela o segredo. Provérbios capítulo 11 e o versículo 13. Eu pediria que vocês compartilhassem aí, ok? Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Provérbios capítulo 26 e o versículo 20. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Provérbios capítulo 18 e o versículo 8. E capítulo 26 e o versículo 22. Homem perverso semeia contendas. Provérbios 16 e 20. No Novo Testamento, nós encontramos em Tiago, capítulo 3, versículos 5 ao 6, a língua pode destruir como fogo. Então veja, aí nós temos uma comparação, né? Fofocas e intrigas aparecem nas obras da carne e pecados relacionais. Romanos capítulo 1, versículo 29 ao 30, segundo aos Coríntios capítulo 12, o versículo 20. O padrão cristão deve ser falar o que edifica. Efésios 4 e 29. E abandonar a maledicência. Efésios 4, 31. Porque a fofoca é pecado? Porque ela fere princípios centrais do reino. Fere o amor ao próximo. O amor protege, não expõe. 1 Coríntios 13, 4 ao 7. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Viola a verdade e a justiça. Às vezes mistura verdade com intenção má. Outras vezes espalha exposição. E Deus condena o falso testemunho. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Versículo 16, desculpem.
ela não só viola a verdade e a justiça, mas também destrói a unidade e a paz. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. Contamina o coração e a comunidade. A boca fala do que está cheio. Nós falamos daquilo que está cheio o nosso coração. Mateus capítulo 12, versículo 34. Fofoca revela orgulho, inveja, amargura, carência de domínio próprio. A anatomia da fofoca, como ela funciona? É uma informação secreta, sensível, duvidosa. Curiosidade, você soube, você ouviu. Eu quero te contar algo, mas não conta para ninguém. É assim que a pessoa faz. É interpretação, né? É uma suposição que vira certeza. É a propagação, vai passando de pessoa para pessoa. E o resultado são rótulos, são afastamentos, suspeitas, feridas, divisões. Quando vê, já aconteceu um grande prejuízo. Provérbios descreve isso como algo que desce ao íntimo. Provérbios capítulo 18, versículo 18. Dá prazer, mas envenena. Como identificar quando é fofoca? Vejamos aqui alguns testes práticos. Antes de falar, pergunte: é verdade comprovada ou é ouvir dizer? É necessário? Ajuda a resolver algo ou só espalha? É amoroso? O objetivo é restaurar ou expor? Eu falaria isso na frente da pessoa? Tenho permissão para compartilhar? Isso realmente edifica? Efésios 4, 29. Se falhar em 2 ou 3 itens, provavelmente é fofoca. Quando falar não é fofoca, e pode ser dever. Há situações em que falar responsabilidade, não pecado. Proteção de alguém, abuso, perigo, um crime. Disciplina bíblica e restauração dentro dos passos de Mateus capítulo 18. É necessário haver uma disciplina bíblica para restauração. Aconselhamento pastoral com discrição, Provérbios capítulo 11, o versículo 13. Testemunho verdadeiro quando requerido por autoridade legítima. E a diferença costuma estar em motivo restaurar, proteger, ou pessoa certa, quem pode realmente resolver a situação, e a medida certa, sem exposição desnecessária. Não precisa estar expondo a pessoa. O caminho bíblico para vencer a fofoca: arrependimento e temor. Confessar a Deus e abandonar. 1 João 5, 9. Filhinhos, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Provérbios 28, 13. Disciplina do falar, pronto para ouvir e tardio para falar. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Pratique o filtro, de Efésios 4, 29. Trate o assunto com a pessoa certa. Se é falha pessoal, vá direto ao irmão. Mateus 18, 15 fala isso. Vá à pessoa, converse com a pessoa. Se é risco, abuso, leve a autoridade adequada. Seja apagador de incêndio, recuse doces bocados. Mude o assunto, pare com mansidão. Não alimente. Provérbios 26 e 20. Palavras úteis. Você já falou com a pessoa? Como posso ajudar a resolver isso biblicamente? Vamos orar e vamos procurar pessoas
em vez de comentar. Vamos falar com muita sabedoria com essa pessoa. Eu acredito que muitos aí da live já foram vítimas de grandes fofocas. Eu já fui bastante. Aplicação para a igreja, para a família e para as redes sociais. A igreja fofoca mata ministérios, mata a confiança, priorize a reconciliação e a conversa direta. Porque através de uma fofoca, algo não comprovado, mata a vida espiritual de alguém. Mata o ministério de um pastor. Família, comentários repetidos criam rótulos. Ele é assim. Substitua por oração e diálogo, que vai repetindo, apesar de que as pessoas dizem, onde há fumaça, há fogo. Porém, às vezes comenta-se tanto sobre determinadas pessoas, que aquela mentira, ela passa a ser verdade. As redes sociais, compartilhar denúncias sem checar, vira falsa acusação. É o famoso fake news. Cuidado com prints, com indiretas e exposição. Interessante. Veja esse item aqui. Fofoqueiro nunca é excluído da igreja. As pessoas, elas são colocadas de banco, elas são excluídas quando cometem determinados erros, determinados pecados. Pelo menos antes, não se perdoava ninguém. Era exclusão, levava-se a nave da igreja e excluía aquela pessoa na famosa reunião de membros. É bem comum, mesmo não ver exclusão formal por fofoca. Na prática, a igreja costuma disciplinar mais rápido pecados visíveis, enquanto os pecados da língua ficam tratados como uma pequena coisa. Mas, biblicamente, fofoca é coisa séria. Por que quase ninguém é excluído por fofoca? Porque é difícil provar. Muitas conversas são privadas, sem registro, e sempre foi um mal entendido. É pecado socialmente aceito. Vira pedido de oração, alerta, desabafo. Falta de liderança, de política clara, sem processo, a coisa fica só, deixa para lá. Porque todo mundo cai nisso. Quando é comum, perde o senso de gravidade. Mas a Bíblia trata a fofoca como pecado. Deus abomina quem semeia contenda entre irmãos. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. Paulo repreende contendas, invejas, ira, maledicência, murmuração no meio da igreja. Segundo aos Coríntios, capítulo 12 e o versículo 20. A língua pode incendiar, destruir a comunidade. Tiago, capítulo 3, versículos 5 ao 6. Em Romanos, capítulo 1, versículo 29 ao 30, aparecem lado a lado pecados como maldade e maledicência. Ou seja, não é pecadinho, é pecado que destrói o corpo. E não existe pecadinho. Existe pecado. Pecado é errar o alvo. Então, quando a igreja deveria disciplinar por fofoca? Quando a pessoa persiste em espalhar intrigas mesmo após a exortação. Divide irmãos, derruba a liderança, cria facções, há divisões, recusa arrependimento e continua causando dano. Usa a fofoca como um padrão de vida. Nesses casos, o caminho bíblico é o processo que está escrito em Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. É uma conversa pessoal com uma ou duas testemunhas. Aí, e isso, se não resolver, vai ser levado à igreja, à autoridade. Exclusão em algumas tradições é o último passo, não é o primeiro. O objetivo não é punir, é restaurar. É tentar resolver o problema, tentar resolver a situação. Uma verdade pastoral, às vezes a exclusão não acontece no papel,
mas acontece na vida. Pessoas se afastam, ministérios são desfeitos, quebram, amizades acabam, a confiança morre. E a fofoca pode não tirar o nome do rol da pessoa, da membresia, mas tira a paz, tira a unidade. Vejam aqui um alerta aos fofoqueiros de plantão. Deixa eu falar com seriedade e amor. Fofoca não é jeito de ser, é pecado. Não é comentário, é semente de divisão. Não é preocupação, muitas vezes é curiosidade com capa de espiritualidade. A Bíblia, queridos, é direta. A gente que semeia contenda entre irmãos, e Deus diz que isso é abominável. Provérbios capítulo 6, versículos 16 ao 19. E Tiago alerta que a língua pode ser como fogo, incendiando uma igreja inteira. Tiago capítulo 3, versículos 5 ao 6. Você pode não ser excluído, mas Deus está vendo. Pode até passar despercebido pela liderança, mas nada fica oculto diante dos olhos do nosso Deus. Quem vive espalhando comentários e suspeitas está brincando com algo que Deus leva muito a sério. Me entendem? Fofoca mata a confiança e destrói relacionamentos. Você pode até dizer, eu só contei, mas só contar pode destruir reputações, separar amizades, separar amigos, afastar irmãos, criar um clima pesado na igreja, ferir famílias inteiras. Sem lenha o fogo se apaga. Sem maldizente, a contenda cessa, Provérbios 26, 20. Ou seja, muita confusão só existe porque alguém alimentou. Pedido de oração não é desculpa para expor pessoas. Seu assunto não precisa ser público, então não deve ser virado rodinha de conversa. O crente maduro ora, ajuda, confronta com amor e busca a solução, não espalha contendas. Regra simples. Falou com a pessoa? Se você não tem coragem de falar com quem está envolvido, então você não tem maturidade para falar disso com terceiros. O caminho bíblico é Mateus capítulo 18, queridos. Primeiro, vá em particular. Depois com testemunhas, e só então é necessário falar com a liderança. Mas o sinônimo de... É pesado o que eu vou falar aqui. O sinônimo de diácono para alguns é ser espião. Fica bisbilhotando a vida da pessoa e vai contar ao líder. Infelizmente, eu presenciei muito isso. Um chamado ao arrependimento. Se você tem sido usado para espalhar conversas, hoje é dia de você pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a Deus, pedir perdão a quem você feriu, parar de plantar e começar a edificar. Deus nos chamou para edificar, para restaurar. Quem ama protege, quem é de Deus é pacífico, não semeia contendas. Quem é maduro resolve, não espalha. Ao refletirmos sobre o pecado da fofoca à luz das Escrituras, torna-se evidente que estamos diante de um mal muito profundo e mais destrutivo do que muitas vezes se reconhece no contexto cristão. Embora frequentemente tolerada ou disfarçada como preocupação,
Conselho ou até pedido de oração, a fofoca fere diretamente os princípios do amor, da verdade e da unidade do corpo de Cristo. A Bíblia nos deixa bem claro que Deus se importa não apenas com nossas ações visíveis, mas também com as nossas palavras ou com as nossas intenções. E a Bíblia diz que de toda palavra frívola que proferirem os homens, hão de dar conta a Deus naquele dia. A língua, quando não submetida ao governo do Espírito Santo, torna-se um instrumento de divisão, escândalo e enfraquecimento espiritual. Por isso, a ausência de disciplina formal, em muitos casos, não diminui a gravidade do pecado, nem isenta seus efeitos nocivos sobre a igreja, sobre a família ou sobre os relacionamentos. Este estudo nos chama à responsabilidade pessoal. Cada cristão é desafiado a examinar o seu próprio coração. Reconhecendo que vencer a fofoca não é apenas calar a boca, mas permitir que Deus transforme motivações, julgamentos e sentimentos ocultos. Falar menos, ouvir mais, confrontar com amor e buscar a restauração bíblica são atitudes que revelam um caráter espiritual amadurecido. Por fim, compreender o pecado da fofoca nos conduz a um compromisso prático com uma fé autêntica, que se expressa em palavras que edificam, promove a paz e refletem o caráter de Cristo. Que nossas bocas, na realidade, sejam fontes de vida, não de destruição. E que a igreja seja reconhecida não por murmurações, mas por verdade, graça e amor, e que o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas. Eu fiz essa pesquisa, esse estudo aqui. Eu tenho várias referências aqui que eu busquei este assunto, mas eu tenho aqui um anexo 1, depois das referências, alguns livros devocionais, estudos e recursos cristãos que tratam direta ou indiretamente do pecado da fofoca, da língua e do uso da palavra, que são ideais para uma reflexão devocional ou um estudo pessoal. Eu tenho aqui Resting Course, que é um plano devocional de 7 dias, focado em resistir à fofoca com base na palavra de Deus. Devocionais sobre The Word We Speak, de Charles Stanley, I Trust Ministry, que é uma reflexão diária como as nossas palavras elas devem edificar e não ferir. E outros devocionais. Se alguém quiser realmente o material, eu envio para vocês. Você me procurar no privado. Tem um plano devocional de 7 dias, vencendo a fofoca e domando a língua. Então, nesse plano aqui, está bem explícito como você vai estudar esses assuntos. Preparei um plano de 7 dias. No anexo 3, eu fiz um apanhado aqui sobre o livro de Joyce Meyer, A Sua Boca Grande, não sei se alguém aí conhece, que é um livro curto, direto e bem devocional, voltado para o ponto central. Muitas derrotas da vida cristã começam pela falta de domínio da língua. Ele funciona mais como confronto, mais uma aplicação prática, do que como estudo teológico aprofundado. A ideia principal aqui da autora é mostrar que palavras precipitadas, reclamações, críticas e comentários sobre a vida de alguém, incluindo a fofoca, não só podem, mas entristecem o Espírito Santo, destrói relacionamentos, rouba a paz
e atrapalha o crescimento espiritual. O livro é de uma linguagem simples, eu vou preparar uma live especificamente, exclusivamente, falando sobre esse livro, né, A Sua Boca Grande. E no anexo 4 eu coloquei aqui um roteiro de aula, A Sua Boca Grande, o poder destrutivo e restaurador das palavras. Eu estarei falando sobre isso em uma outra oportunidade. E a boca, queridos, ela revela o nível de maturidade espiritual da pessoa. A nossa boca deve seguir um padrão, falar o que edifica, conforme a necessidade, para dar graça aos ouvintes. E a Joyce Meyer, ela enfatiza, não adianta orar muito e falar mal, não adianta jejuar e espalhar comentários. Espiritualidade verdadeira aparece na conversa diária. Que as nossas palavras realmente tragam conforto, tragam alegria, tragam edificação e que nós cresçamos espiritualmente em Cristo. E antes de você realmente comentar alguma coisa, procure checar, é verdade, é necessário, isso edifica. Se o assunto for sério, procure falar com a pessoa. E assim, queridos, eu espero ter contribuído para o vosso enriquecimento espiritual. Se alguém quiser o PDF, porque aqui foi uma pesquisa que eu fiz, não é? Todas as minhas lives, elas têm um teor de pesquisa, um teor de artigo científico. Eu procuro procurar o melhor dentro daquilo que eu conheço. Amém? Que Deus ajude, que Deus abençoe. Eu vou salvar a live aqui. Dentro de alguns minutos, eu estarei fazendo uma outra live falando sobre demonologia. Um abração!